E aí galera, beleza? Vou gravar um videozinho aqui sobre esse projeto aqui meu, que ele ontem numa conversa despertou o interesse das pessoas, então pensei que eu podia gravar para mostrar um pouco sobre ele, que é um projeto pessoal meu, que eu usei para estudos e etc. E também para ajudar a galera que estiver pensando em fazer alguma coisa desse tipo, que é o web crawling, né? Então, quem tiver interesse nesse tipo de abordagem é interessante para dar um norte ou até ajudar a galera a implementar mesmo coisas desse tipo, desse nível aqui. O que eu usei, o que me motivou a fazer o projeto, foi que eu queria comprar um carro usado na OLX ou Mercado Livre e não tinha uma visualização que me ajudasse a saber qual carro está mais barato no modelo do carro. Por exemplo, eu quero comprar um Gol, mas o Gol tem de 90 mil, tem de 70 mil, 80 mil. Será que eu consigo achar um Gol de 60 mil? Então eu queria esse tipo de visualização, enxergar, seja num gráfico, seja como for, para poder saber se tem algum gol fora da curva ali que possa ser legal, a quilometragem, etc. Então isso foi o que me motivou a montar esse crawler aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre como ele funciona. Ele está todo codado em Python, eu utilizei Python para isso, que eu achei uma linguagem muito interessante para esse tipo de trabalho, né? Não é uma linguagem que eu costumo trabalhar muito, mas ela se mostrou muito eficiente para esse tipo de coisa. Então esse é o repositório, esse é o LX, eu capturo aqui os anúncios que aparecem nela. Eu filtrei para o meu estado de Pernambuco, né, carros e vans, mas pode ser qualquer anúncio de qualquer categoria, de qualquer estado. É só mais ajustar lá os parâmetros, né? Mas aqui eu pego o carro, pego quilometragem, ano e vou pegando essas características também e o preço, né? E aí eu faço todo um conglomerado, né? Misturo isso tudo e consigo fazer uma exibição bem legal para poder atingir o objetivo, né? Da necessidade lá. Falando um pouco da parte mais técnica, eu utilizo o Python 3 e o MongoDB para salvar os registros. Atualmente está no localhost, eu não estou nem com nenhuma máquina virtual rodando esse projeto atualmente. Antes estava na Azure, ele tem até uma esteira aqui que roda para fazer buildar e deploy na Azure, mas agora está só localmente. Eu vou explicar aqui um pouquinho. Aqui embaixo no README também tem o que é necessário, né? Que é baixar o Chrome Drive compatível com sua versão do Google Chrome, então vou precisar de um Chrome Drive e um Google Chrome instalado, seja lá o Chrome ou qualquer outra coisa que consiga simular um navegador para poder pegar aqueles dados lá do OLX. Eu preciso instalar os requisitos do projeto. O projeto tem alguns requisitos de dependências de Python mesmo, deixa eu abrir aqui, que é o Selenium, o Beautiful Soup, o PyMongo, fazer a conexão, LXML e o Flask. Então a gente roda o comando aqui, eu já tinha rodado para ver se ia passar. Ele rodou, ele diz que está todo satisfeito porque eu já estou instalado, né? Mas quando você for rodar aí na sua máquina, provavelmente não vai estar todas as dependências instaladas, então ele vai instalar tudo certinho. E aqui ele sugere eu atualizar meu pip, né? Que é o Package Manager do Python. É só rodar esse comando aqui, ele vai atualizar. Isso não é um erro. Voltando para o projeto aqui, aqui tem duas abordagens. Um é para rodar ele como um API, né? Para poder pegar a lista de carros e rodar em algum tipo de serviço, seja no front-end, no mobile. Mas aqui a gente pode rodar como API e também se só quiser rodar o web crawler, a gente roda esse comando aqui, que é o update database, que é um arquivo que está lá no projeto também. Lembrando que esse repositório é público, então ele está aqui no meu GitHub, né, mrov, e used cars crawler está aqui. Vamos para o código agora. Eu vou deixar executando esse último comando aqui, que é o update database. Tomara que ele diz que funciona, que começou a fazer toda a busca lá. Depois eu começo a botar uns prints aqui para explicar melhor. Mas eu vou explicar primeiro a estrutura enquanto ele está rodando aqui. Porque ele vai lá, vai caçando os anúncios, aí vai para a segunda página, caça os anúncios, vai para a terceira página e vai salvando tudo isso no Mongo. E aí deixa rodando um pouquinho que já eu mostro no Mongo como está funcionando as coisas lá. Esse aqui é o arquivo, que é o update database. Basicamente ele tem aqui o main e é um while igual while true. Ele vai rodando lá e vai pegando, né? Ele printa o started. Ele começa pela página 1 lá da paginação do LX, então se a gente for para lá, ele tem a paginação aqui embaixo dos caras, né? E aí tem 1, 2, 3, e ele começa a dar 1 e vai seguindo. Ele também vê se tem duplicatas, então o sistema aqui vai vendo se tem duplicatas, porque ele pode rodar o crawler, aí quando ele for rodar de novo, ele vai ver se, por exemplo, a página 2 já tem no banco. Se já tiver, ele para na página 2, ele nem segue para 3 ou 4, 5. Então ele só pega só o que for novo na página 1, 2, 3, até o que for novo, né? Ou até o limite aqui, que eu tenho um page limite que eu setei.
Aqui, então ele só vai até a página 2, ele só vai capturar a página 1 e a página 2. Ele vai fazendo isso enquanto não houver duplicata, né? Ou não atingir o limite das páginas. E aí ele vai populando o banco, pega a informação do carro, né? E popula o banco com isso. Ele vai printar, quando ele terminar a página, ele terminou a página 1 e vai descansar um pouco, né? Entre aspas. Aí ele vai e depois começa outra sequência. É mais ou menos isso que ele está fazendo aqui. Mas isso aqui é um web crawler, você pode botar o page limit bem alto, aí você vai pegar muitos registros. Como aqui só tem um, o page limit é 2, então quando ele pega a primeira página que ele dá um mais, né? Aqui, ó. Ele dá um mais um aqui. Ele vai para 2 e isso aqui vira false. Aí ele não entra no segundo laço do loop. Então eu teria que aumentar o page limit para, sei lá, 5. Aí ele vai fazendo, entendeu? Mas aí vamos explicar como é que funciona o crawler na prática, né? Get cars info, que é esse cara aqui. Ele vai configurar o driver, que é o drive lá do Chrome Drive que eu disse que tem que ter. Ele vai poder fazer esse tipo de coisa. Ele tem uma função que eu criei para isso, mas já eu entro nela. Tem Get Cars, que ele vai pegar esse drive e vai pegar os carros lá, né, os anúncios. Essa função aqui. Então, vou começar por ela, que ela é bem interessante, que ela é o core do negócio, né? Que é ela que vai ficar lá conectando no OLX, pegando aquele HTMLzão deles lá e vai lendo. Então, o drive ele vai pegar a URL. Então, eu tenho uma função que retorna aqui. Se acaso eu quiser pesquisar por marca de carro, eu posso mandar a marca. Então, tipo, eu posso mandar aqui Go. Aí ele vai pesquisar Go e a página. A página 1, 2, 3, aquela que eu falei. Mas eu geralmente não mando a marca, aí ele pega todos os anúncios, por exemplo. Então ele vai pegar a URL formatada sem marca. E aí ele vai instanciar o WebDriver, né? Eu vou passar o driver que eu já tinha, que eu rodei lá, e vai instanciar o WebDriver e só vai retornar esse cara, por isso tem um wait aqui, quando aparecer alguma coisa na tela. Eu botei esse ID aqui, add list. Então ele só vai carregar, é porque isso aqui é renderizado. Esse é o problema de todo o problema do crawler, né? Porque isso aqui é renderizado em tempo de execução. Então, se você não esperar carregar a requisição da OLX, você vai ter um HTMLzão em branco. Aí essa linha aqui, ela é muito importante para poder esperar a OLX carregar. Aí quando esse elemento aqui com o ID de add list aparecer, quer dizer que a tela carregou. Então vem aqui, ó, add list carregou. Se o add list carregou, que é a lista de anúncios, então todo o resto carregou e eu posso seguir com o meu crawler, entendeu? Por isso que essa linha é importante. Eu briguei muito com isso, eu tentei fazer esse projeto de JavaScript, mas não tinha algo tão fácil, porque aqui é só uma linha. Não tinha um método tão fácil de esperar a página carregar. Isso aqui é mágico, tá? Seguindo aqui, se der algum erro, ele dá um timeout e o elemento não foi encontrado. Beleza, tratei isso aqui. Aí aqui a gente usa o Beautiful Soup, que é uma biblioteca muito boa, que ela meio que traduz o que o driver pegou para um LXML, que é um formato mais legível, que parece um pouco mais com dicionário do que o que vem aqui no Drive Page Source, né, que é uma string zona muito feia. Então esse Beautiful Soup, ele traduz essa page source para esse formato e a gente consegue trabalhar com isso. Então entire page, que é a variável, ela vira meio que como é que eu posso dizer, um HTMLzão, um HTML que a gente pode manipular ele mais tranquilo. Usar funções como esse select aqui, select one. Então a gente vai fazendo coisas que são mais fáceis do que trabalhar com esse page source aqui, que eu nem sei se dá para trabalhar com ele. Então a gente faz agora um for para cada a página inteira, né? Selecione o LI. Isso aqui é como se fosse um localizador para o quadradinho do anúncio. Se a gente vir aqui no HTML, tem um LI e aí tem um A dentro, né? Vamos lá, esse A aqui, ó. Aí a gente faz essa busca LI, o indicador LI, espaço A, que tenha um atributo chamado Data Lurker Detail, que eu acho que é algum atributo da OLX, eu só usei para localizar mesmo, que é esse cara aqui, ó. Então eu localizo cada LI desse. Então cada anúncio desse, entendeu? Deixa eu ver onde está esse anúncio aqui que eu tô. Acho que é lá em cima. Para ficar visível, né? Cadê esse carinha?
Tá por aqui. Aqui, esse aí. Aqui, pronto. Vou usar esse como exemplo. Então, LI e o A e o Data Lurker. Aí eu pego para cada cara desse. Então, eu vou pegar todos os quadrados desse daqui que está marcado. Ó. Pego todos. E aí eu vou destrinchando agora, né? Text list, que é a lista dos textos aqui, né? Então ele pega meio que todos os textos do anúncio. Ele pega, transforma isso num array. O título, quilometragem, ano e etc. Isso tudo vira um array de textos. Cada bloquinho do array é um texto desse. Então o primeiro tá aqui na ordem, né? O preço, eu vou checar o preço, né? Que eu vou selecionar. O preço tem um seletor específico. Aí basicamente eu vou checar se o preço é viável, porque tem alguns anúncios no OLX que eles são em branco, isso aqui não aparece. Então eu primeiro vou mandar para ver se é um preço válido e vou salvar o preço se for um preço válido. Por isso que aquela função existe lá. Beleza? Aí eu já trabalhei o preço, já salvei o preço. É massa isso. Peguei, selecionei, peguei o preço. Aqui, quilômetro. Nessa lista do text list, né? Eu vou pegar o elemento número 1. O quilômetro sempre é o elemento número 1 dessa lista. Então eu vou pegar aqui. O ano é o elemento 2, elemento 3, que é o tipo da marcha, automático, manual. Tipo da gasolina, se é flex, se é gasolina, se é álcool, se é diesel. E assim vai. Aí existe uma sacada que aparece de vez em quando aqui, que é o LX meio que me enganou e eu fiquei um tempão brigando. Esse texto online, ele é um elemento do array também quando tem. Então, aí esse online aqui é interessante por causa disso, porque ele vira um elemento do array. Aí, o que é que eu fiz para ignorar esse cara? Eu percebi no padrão lá da lista, eu posso até printar depois, mas aí vai ficar muito extenso o vídeo, que a data da postagem, ela é o último elemento do array. Então aqui, esse cara aqui, hoje 13h47, é o último elemento do array. Então deu menos um aqui e peguei o último elemento do array. E a localização onde ele postou, onde ele está vendendo o carro, é o penúltimo. Então, por exemplo, eu pego o 1, 2, 3 e 4, depois pego o último e o penúltimo. E o que tiver no meio, que geralmente era esse online, ele não captura. Essa é a sacada, entendeu? Esse profissional também. Então, tem um online e tem um profissional. Por isso que eu peguei o shift do final. Porque os dois últimos sempre são esses, né? Que é o hoje e a localização. E os primeiros são sempre esses daqui, título e etc. Beleza? Aí eu vou pegar a data, que é a data de postagem, que aqui ela aparece como hoje às 13, ela pode aparecer como ontem e hora, e pode aparecer data e hora. Aí eu tenho que fazer a tradução para montar o objeto de data do Python, né? Porque eu não posso deixar hoje, por exemplo, que aí vai que eu queira dar um sorte nisso. Então eu traduzo, aí tem uma função lá de tradução, ela é bem bruta assim. Se começar com hoje, se começar com ontem, se não, pega a data e trabalha isso. Basicamente isso que está fazendo aqui. Aí depois de tudo isso eu monto o objeto e boto no array do banco de dados, né? E eu vou fazendo isso para cada anúncio daquela página. Quando eu retornar, eu vou retornar um array e aí o banco de dados ele meio que só popula o banco. Então eu retorno um array aqui, populo o banco e vejo se tem duplicatas, né? Que essa função populate db ela verifica se tem duplicata. Se tiver, eu vou lá e paro, né? O loop. Beleza? Se não tiver, se tiver tudo certinho, eu só dou um sleep, que aí ele vai esperar um pouquinho para poder não bombardear a OLX lá e a gente ser bloqueado, né? Que aí vai contar como DDoS ou coisas do tipo. Eu imagino que eles têm esse negócio de segurança. Beleza? Agora vamos para a estrutura do projeto. Voltando aqui para a estrutura, eu separei assim, isso aí foi meu, tá? Eu não pesquisei nada na internet, como é que a galera faz. Eu montei uma estrutura que eu achei que fosse ficar interessante e segui ela. Então a gente tem os controllers aqui, que isso aqui é mais para o API, né? Que foi o que eu falei. Ele tem uma rota de atualizar o DB, que é meio que fazer o crawler rodar via API. Então se eu rodar o API e acessar esse endpoint, ele vai rodar o crawler lá, né? Que é basicamente o que eu já mostrei. E aqui getCars, ele vai pegar os carros que estão no banco de dados, ele não vai pegar os carros que estão na OLX, né? Ele vai pegar o que está no banco, que eu já trabalhei e fiz todo aquele processo de filtração, de mineração do dado.
Repository, que é a camada que conversa com o banco de dados. Então, as funções que atualiza o banco de dados, que pega do banco de dados e pega as informações, etc., são nessa camada aqui de repository, que é que faz toda a comunicação com o banco de dados. E utils, que são funções interessantes ou utilizações, né, são funções padrões aqui. Então, translate data, que é uma função que pode ser utilizada no projeto. Como o projeto tem só esse escopo, então configurar o driver, que também é utilizada bastante, e getCars, que é uma função que também é utilizada por aí, que eu já mostrei ali no Update Database. Ele tem um getCars info que usa getCars, enfim, funções que são úteis para o projeto. E aqui essas constantes, algumas poderiam ser variáveis de ambientes, outras realmente são constantes, como um dicionário de mês. Quando lá no OLX vier janeiro, eu traduzo para januário e aí eu vou montando a data dinâmica, né? O nome da coleção do banco, o nome do banco, a connection string. Isso aqui poderia ser variáveis de ambiente, e aí o cara seta na hora que for rodar. Mas eu preferi deixar assim porque aí fica mais prático de rodar. O diretório do Chrome Drive, que aí eu mostro onde está o Chrome Drive, ele está aqui. Aí você baixa e mostra o diretório dele. Tem que estar bem explícito, tem que ser o caminho completo, não é caminho relativo, porque senão ele dá erro. E de estrutura é isso. Eu vou mostrar um pouquinho aqui como o projeto funciona na prática, né? Olha ele aqui, ó. Ele está rodando só a primeira página mesmo por causa do page limit. Se eu mudar isso aqui, ele vai rodar mais páginas e aí vai pegar mais dados. Então, aqui ele pegou a primeira e dorme. Ele pega a primeira e dorme para esperar novos anúncios. O tempo de dormir, ele não é parametrizado ainda. Ele é 60 segundos por página e 180 por ciclo. Então, cada página eu pego uma página, a página 1. 60 segundos pego a página 2, 60 segundos pego a página 3. Quando eu terminar as páginas, atingir o limite, né, ou tiver duplicata, aí eu durmo mais tempo, 180 segundos. E aí eu espero esses 180 segundos para verificar a página 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Ele vai fazendo esse tipo de coisa, né? Acho que deu para entender. Beleza? Aí é basicamente isso que ele está fazendo. Eu vou tentar conectar, eu uso esse carinha aqui, porque aí fica mais visual a coisa no MongoDB, né? Melhor do que usar o SQL. O Mongo está rodando no Docker. Tô com a instância do Docker aqui, Mongo Latest, que é a última imagem. Está rodando há um tempo já. E aí eu vou tentar conectar ele aqui por esse carinha. Deixa eu pegar o fofilado aqui, que aí fica melhor. Imagino que seja isso tudo. Eu nunca lembro isso aqui. Deixa eu botar o manual. Localhost, isso aqui. Pronto, beleza, testar a conexão. Bateu. Nome da conexão, localhost. Vou conectar aqui. Ó, já conectou. Beleza, aqui com o banco conectado a gente consegue ter uma visualização melhor. Eu esqueci de falar do aplicativo, é Studio 3T. Antigamente chamava de Robot Mongo, que aí ele servia para acessar só o banco, mas agora ele virou meio que uma IDE, ele consegue fazer várias coisas aqui e etc. Relacionadas ao MongoDB, né? Ele é grátis, ele tem uma parte paga, então você pode criar a conta no trial, utilizar ela. Quando o trial vencer, né, o tempo de teste, você pode usar as funcionalidades livres, que é basicamente acessar o banco. Então é mais ou menos isso que a gente tem interesse aqui. Eu tive que pausar o vídeo porque eu estava tendo uma dor de cabecinha aqui, mas é problema do programa mesmo, que nessa visualização de tabela ele não estava exibindo todas as colunas, está faltando a coluna location aqui. Eu pensei que era no código, mas é quando eu mudei a visualização para JSON, que aí ele vai imprintar o objeto, a location aparece. Então era erro do programinha na visualização de tabela, né? Mas seguindo aqui a gente consegue enxergar que nosso sistema está funcionando, ele está pegando as coisas. Até a data aqui, ó, que a gente fez aquela tradução, tudinho, está funcionando. Data do anúncio, preço formatado, o preço em int, então isso aqui serve para muita coisa, são coisas diferentes, uma é para exibição, outra para comparação e etc. Ano, quilometragem, tipo da marcha, o tipo do combustível, o link para o anúncio, o link da imagem do anúncio, a localização. Então, tipo, se você for um comprador, você pode pensar em várias formas de utilizar isso aqui. A forma que eu utilizei esse dado foi fazendo um gráfico. E aí eu conseguia escolher quais carros ali da lista eles estavam
abaixo da curva, por exemplo, ou acima da curva se você quisesse ver um carro super caro. Então chegou a aparecer carro lá no. Eu vou mostrar o front-end depois, gravar um vídeo. Mas se você fosse ver lá no gráfico, tinha carro de 3 milhões e o pontinho ficava lá em cima, enquanto os outros ficavam lá embaixo. Tinha carro de R$ 1.000, R$ 2.000, eles ficavam lá embaixo. Então, eu como não tinha carro específico, eu fiquei olhando a faixa de preço ali que eu estava disposto a pagar por um carro e escolhi algumas marcas que elas apareciam naquela linha ali, né? Você tem uma linha e você consegue enxergar melhor. Mas aí o cara que é vendedor, por exemplo, de carro seminovo, ele vai enxergar essas coisas aqui e vai ver um carro que está R$ 5.000 mais barato. Aí ele compra e revende R$ 5 mais caro. Então, tipo, essa informação aqui ela é importante e interessante, né, para as pessoas, para ter esse tipo de visualização e ter esse auxílio aí na tomada de decisão, que essa é a nova ideia aí das áreas de dados, né? Eu não sou um cientista de dados, sou engenheiro de software, mas é muito interessante ver isso na prática, né? Eu espero que vocês tenham achado o projeto interessante. Eu vou gravar o front-end desse cara, que é o que eu utilizei para tomar minha decisão. E... Mas é um projeto bem completo e é um projeto que é interessante, pelo menos eu achei interessante, meus amigos acharam interessante. Então, espero que vocês também achem interessante e se puder ajudar comentando, compartilhando, dizendo se você encontrou algum erro aqui enquanto eu mostrava o código que eu podia melhorar, eu aceito sugestões também. Então é meio que uma conversa entre entusiastas e a gente vai trocando informação e aprendendo um com o outro. Não é uma aula ou algo do tipo, então vamos nessa aqui. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima aí, até o próximo vídeo que eu vou gravar. Devo gravar essa semana, semana que vem. Não vou prometer muita coisa não. Valeu.